Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que nos ouve. Quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui comigo está Ricardo Honório, coordenador do Grupo Espírita Peixotinho, também da nossa capital. E hoje falaremos sobre inteligência e instinto, cujo tema está contido nas questões de número 71 a 75 do Livro dos Espíritos, do qual a gente vai concluir o livro primeiro. Meu caro Honório, mais uma vez, é uma grande satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado, Maris. A satisfação é minha de poder participar desse projeto que eu estou achando maravilhoso, pela oportunidade de reflexão que a gente está levando para esses nossos amigos ouvintes e que certamente estão aproveitando bastante a oportunidade de ouvir-nos sobre isso. E nós também, né? E nós também, sem dúvida. Então vamos lá. Inteligência e instinto. Questão número 71. Faz Kardec a pergunta. A inteligência é um atributo do princípio vital? Vamos ver a resposta que nós temos. Não, pois as plantas vivem e não pensam. Têm apenas vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada, exatamente. E daí a gente pode ver, Maris, que a inteligência é um atributo, vai dizer mais na frente, do espírito e não da matéria, assim como também não é atributo do fluido vital ou do princípio vital, é um elemento que age sobre a matéria animalizada para manifestar-se no mundo material. Claro que nós estamos falando de um mundo material, como é o planeta Terra. As respostas que os espíritos deram para Kardec, obviamente, se referem à nossa condição de espíritos encarnados. E o que é interessante para que o nosso ouvinte também possa compreender, olha, como é que funciona isso? Todo ser vivo tem fluido princípio vital, mas todo ser vivo não tem inteligência. Exatamente. É só para pensar. Vamos pegar aí uma planta? Vamos trocar aqui uma planta. Né? Uma árvore. O fluido vital está lá, vivo. Tanto que ela nasce, cresce, flora, frutifica. Isso. Mas ela não tem inteligência. Ela está dentro da lei divina. O seu processo desde a semente até a produção do fruto, obedece uma lei natural. Mas isso não é um princípio de inteligência. Né? Só para que a pessoa... Mas como é que funciona mesmo? Não. Todo ser vivo tem o fluido vital, mas nem todo ser vivo tem inteligência. Exatamente. Né? Ele continua num pequeno comentário. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Então, mostrando exatamente aí que o ser que tem a inteligência, ele se percebe dentro do meio do qual ele está e faz interagir com esse meio. Toma decisões. Você não vê uma árvore levantando e saindo do seu canto onde foi plantada para conversar com outra árvore. Que hoje a gente vê muitos desenhos aí, as plantas criando vida, né? Saindo, lutando, brigando. Mas é só em desenho animado mesmo. Então, o ser pensante, ele tem a sua vontade, ele tem o seu livre-arbítrio, né? Interage. Pode-se distinguir-se assim. Os seres inanimados, constituídos de matéria, sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos. Então, é a primeira classificação que Kardec faz. Segundo, os seres animados, não pensantes, formados de matérias e dotados de vitalidades, mas desprovidos de inteligência. E, por último, o terceiro grupo,
os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Então a gente pode ver, nós temos no primeiro grupo os seres inanimados. Então nós temos o reino mineral todinho que está aí, né? No segundo, que são os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Nós vamos ter aí o reino vegetal e o reino animal até os animais, né? Já que a gente se classifica no reino hominal. Hominal, né? exatamente. Para quem está nos escutando, pensa, mas como é que é esse reino? É o reino hominal. Então, os animais e as plantas nessa segunda classificação de Kardec. E a terceira, então, nós, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Vale um comentário, Maris? Por favor. Que certamente alguém pode estar dizendo assim, vem cá, mas eu tenho um cachorro em casa e ele pensa. O meu gato pensa, ele pensa, toma leite, não toma leite. Pensar é uma coisa, refletir, tomar decisões é outra. Então, o seu animal, ele não reflete, ele não tem a inteligência que faz ele decidir, eu hoje vou trabalhar, eu hoje não vou trabalhar, eu preciso estudar para me aprimorar. O animal não faz isso. Então, isso que você pode estar dizendo, chamando de inteligência que o seu animal tem, nada mais é do que um sentimento instintivo que, como nós vamos ver mais na frente, é um tipo de inteligência. Bem rudimentar. Bem rudimentar, básica. Não é a inteligência a que o Kardec se refere, que é essa que só os humanos detêm. Mesmo entre os humanos, com uma certa diferença. Isso. É interessante, às vezes a gente utiliza didaticamente para as pessoas. O ser humano, vamos pensar assim, a inteligência e o pensamento, né? A gente nunca para de pensar. O princípio espiritual, quando ele alcança a condição do pensamento contínuo, então ele é elevado à categoria de espírito. Só esses nomes, princípio espiritual, espírito, só para definir estágios de um processo evolutivo, mas todos nós somos espíritos, né? Então o princípio espiritual, ao conquistar o pensamento contínuo, então ele é classificado didaticamente como espírito. Então, muitas vezes é onde a gente quer resgatar isso que você colocou, né? O meu cachorro só falta falar. Ele tem momentos. Naturalmente, dentro de um processo de evolução, os animais estão dentro de um processo de evolução. A gente vai ver, ao analisar a natureza, que em determinados instantes, os animais têm um determinado comportamento que nos leva a pensar que eles estão raciocinando. Então, é o instinto muito bem aprimorado, né? Levando em consideração que esse princípio espiritual está no processo evolutivo, nós vamos analisar isso mais adiante, dentro de um processo evolutivo, onde ele vai conquistando a cada etapa vamos dizer assim, um tijolinho nessa construção da inteligência. Correto. Né? Ele vai construindo. Então, ele não tem o pensamento contínuo, mas ele pode ter picos de pensamento. Enquanto ele não for pensamento contínuo, ele não é espírito. Em algum momento, eles demonstram um comportamento que você pode até confundir como sendo um ato de inteligência. No momento seguinte, ele já não repete mais aquele mesmo ato. É verdade. Né? Então, a questão 72. Qual é a fonte da inteligência? E a espiritualidade, já o dissemos, a inteligência universal. Ou seja, vem de Deus. Vem de Deus. A origem é divina. Que é a inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Poder-se-ia dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como toma e assimila o princípio da vida material? É uma subpergunta da questão 72. Então ele está perguntando assim, será que eu vou lá na divindade, me dá um pedacinho da tua inteligência aqui, e essa aqui agora é minha, né? Aí ele coloca aqui, olha a resposta dele. Isto não é mais que uma comparação e que não é exato, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. A inteligência constitui a individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar e esta é desse número, no momento. Pois é, isso que você acabou de ler nos retoma lá para os nossos irmãos menores, os animais, quando ele diz aqui em algum lugar, quando ele fala da moral. Isso, ele fala assim, a inteligência constitui a individualidade moral. Individualidade moral.
Os animais, eles não têm moral. Uhum. Moral é um atributo humano. De quem pensa. De quem pensa. Reflete, toma decisões. Isso. Então, isso aí veio a fechar essa questão de que os animais não se inserem nesse pacote que estão os seres humanos. Com relação a essa busca que você criou aí a imagem de cada um de nós indo à divindade, pegando uma porção da sua inteligência, e a gente diz assim, caramba, será? Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando, eu acho que o Maris chegou lá antes de mim e pegou um pedaço maior da inteligência, né? E muito mais inteligente do que eu. Mas não é assim, né? Nós aprendemos, sabemos, de que Deus nos fez, nos constitui espíritos todos iguais. Simples e ignorantes. Simples e ignorantes. O princípio de justiça de Deus não o permitiria criar seres melhores do que outros. Todos partimos do mesmo princípio, o mesmo início. E todos recebemos, cada um, o nosso quinhão de inteligência da divindade. Uhum. A partir daí, pelo nosso livre arbítrio, pela nossa liberdade de ação e pela sequência das experiências, nós vamos ampliando esse cabedal de inteligência. Com certeza. As nossas experiências na vida, no dia a dia, tudo isso faz com que nós ampliemos essa inteligência. E a natureza provê os momentos de ampliação da inteligência de maneira muito particular. Estamos... sempre em cada momento da nossa vida, nós temos oportunidade de ampliação disso pelas demandas que a vida nos faz. Em algum momento da história, as pessoas morriam em grande número de tuberculose, por exemplo. A inteligência dos homens ampliando-se pela busca da solução, ou esforçando-se na busca da solução, ampliou-se. E a partir da inteligência desenvolvida em consequência da busca da cura da tuberculose, avançou em outros campos da ciência. Então, depois da tuberculose, nós tivemos aí o momento da AIDS, o momento do mosquito Aedes aegypti, que a cada dia vem exigindo dos cientistas solução para esses problemas. Tudo isso faz com que a nossa inteligência se amplie. Nos casos mais particulares, quando precisamos desenvolver habilidades em determinado trabalho, em determinado emprego, faz com que nós desenvolvamos a nossa inteligência. Isso. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos uns mais, outros menos inteligência, porque alguns desenvolveram mais e outros menos. Se esforçaram mais. Se esforçaram mais, tiveram oportunidades. Isso. E as oportunidades vêm para quem tem condições de corresponder às oportunidades. E quem se coloca na condição do trabalho. Exatamente. Porque, como a gente bem trata do livre-arbítrio, que aqui é colocado, né? Você tem o seu livre-arbítrio de decidir, eu quero passar por essa experiência. Quando lhe é dado a oportunidade de estudar, a gente percebe que muitas pessoas não gostam de estudar, né? Então, eu não quero estudar. Quando a gente abdica a mão do estudo ou do trabalho, a gente faz com que a nossa inteligência ela fique um pouco, vamos dizer assim, parada. Estaciona. A partir do momento que eu forço a minha mente, que eu forço o meu corpo a trabalhar e a pensar, essa inteligência ela vai criando, vamos dizer assim, um corpo, ela vai sendo robustecida a fim de que seja proporcionado novos conhecimentos. Voltando ainda no quinhão da gente pegar um pedacinho da inteligência divina, lá, né? Lembrando que quando Deus nos cria simples e ignorantes, né? Nós vamos sempre estar falando sobre isso, do átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo, questão 540 do Livro dos Espíritos. Então o que acontece? Todos nós, o livre-arbítrio ele começa a ser presente, como o Ricardo Honório coloca, quando a gente atinge a fase hominal. Quando a inteligência e o pensamento ele é contínuo. Quando nós estamos no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, como princípio espiritual, a lei maior, que é a lei divina e o próprio instinto de preservação, né, é que vai nos regir durante essa jornada. A partir do momento em que a gente ganha o pensamento contínuo, aí sim o livre-arbítrio ele entra como um grande dinamizador para que essa inteligência ela possa aumentar ou aumentar devagarinho. Nós é que vamos dar esse motor aí, né? O livre-arbítrio, Maris, tanto ele dinamiza, como ele coloca sobre nós a responsabilidade, a partir dali, pelo nosso sucesso e pelo nosso insucesso. Na fase anterior,
quando estávamos nos reinos animal, vegetal, etc., éramos guiados apenas pelo instinto e não tínhamos muita responsabilidade, porque estávamos no automatismo instintivo. No momento que nós ganhamos a liberdade de pensar e de agir, recai sobre nós a responsabilidade. Aí nós ganhamos a nossa carteira de identidade, digamos assim, e é quando Deus nos diz, está contigo. Caminha, produz. Mas o seu instinto você não vai perder o seu instinto. Não vai nos abandonar nunca. Okay. É a preservação. É o que a gente vai ver aqui agora. Mas eu estou fazendo questão de frisar isso para que fique bem patente para quem nos ouve de que o nosso sucesso e o nosso insucesso é consequência das nossas decisões. Das nossas escolhas. Das nossas escolhas. 73. Questão 73. O instinto é independente da inteligência? Olha que pergunta maravilhosa. Aí ele fala assim, não precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Aquilo que você já tinha comentado lá atrás, né? Exatamente. Que o instinto é uma inteligência bem rudimentar, mas andam juntas e paralelas. Quando a gente aumenta a nossa inteligência, não quer dizer que a gente perdeu o nosso instinto, porque a nossa sobrevivência depende dele. Corretamente. Né? E como você citou bem, quando a gente estava comentando aqueles rompantes de alguns animais que às vezes parecem inteligentes, inteligência e instinto são paralelos, mas parece que em algum momento eles se cruzam ali. Mesmo nós já aprendemos que a natureza não dá saltos. Então, o princípio espiritual que hoje anima um animal, ele não vai dormir no animal e acordar no ser humano, e nem o inverso. Então, no processo de aperfeiçoamento, o instinto, em algum momento, ele começa meio que se confundir com a inteligência, num princípio de vai e volta, até que ele migra completamente para o lado hominal e assume a inteligência em definitivo. E aí não volta mais, porque não se retroage. Isso, perfeito. Mas o instinto permanece. Mas o instinto permanece. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Isso que a gente está acabando de falar aqui, né? Quer dizer, precisar onde termina um e começa o outro? Aí a resposta, não. Porque frequentemente eles se confundem. Olha só, né? Mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Comentamos antes, até parece que a gente já tinha estudado isso. Então, mais uma vez, só reforçando que a gente sabe muito bem distinguir um do outro e vai ter momentos que a gente vai perceber, né, que eles se confundem ali, né? Questão 75. É exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? E nos diz os espíritos, não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e, algumas vezes, com mais segurança do que a razão. Ele não se transvia nunca. Olha que coisa maravilhosa. Porque normalmente o que a gente fala? Não, porque quanto mais inteligente o homem, ele vai só sendo conduzido pela razão, o instinto deixou de existir? Coisa nenhuma, é uma lei divina. Ele está presente. Tanto é que a gente faz tudo para preservar a vida. Sem perceber, a gente já faz isso. Como a gente diz, age instintivamente. Age instintivamente, né? Então, o crescimento de um não desqualifica ou diminui o outro, né? O crescimento da inteligência não diminui o instinto. O que acontece, que nós vamos ver mais adiante, é que, ao conquistarmos a razão, muitas vezes a gente deixa de dar atenção ao instinto. Aquela voz interior, aquilo que nos chama muitas vezes a atenção, dizendo, não faça, não é por aí, né? Então, o instinto de preservação do ser está presente. E como ele bem coloca, né? Ele diz assim, ele não se transvia nunca. Por ser uma lei, ele é sempre correto. O instinto, Maris, eu entendo, é uma inteligência previamente testada e implantada. Em alguns momentos, para ficar mais didático, eu comparo com os nossos computadores, por exemplo. Nós temos alguns softwares que ele depende da ação do operador para agir. Se o operador fizer um cálculo errado, ele vai gerar uma resposta errada. Sim. Mas tem programas internos dos computadores que ele não depende do operador. Então, o computador, nesse sentido, ele se compara muito bem com a nossa realidade. Quando você aperta o power, liga
o computador, você espera um pouquinho, né? Até que ele fique pronto para você trabalhar. O que é que ele está fazendo ali dentro? Ele está executando os instintos dele. A programação dele, né? O que ele foi programado a fazer. Isso. É o tal do BIOS, né? Lá do computador, quem conhece mais essa linguagem aí, que checa o sistema, que analisa tudo, independente do operador. Provavelmente, se nós tivéssemos que fazer aquilo, ia fazer um monte de coisa errada. O computador já faz automaticamente. Depois é que ele fica à disposição para a gente errar. E a gente faz as coisas erradas por nossas decisões. Né? Então, o instinto é essa programação prévia que nós temos, que não perdemos ela nunca, como você já disse aí, mas em algum momento ela cede espaço para que nós façamos as nossas escolhas, erremos e acertemos. Aí vem a subpergunta da questão 75, que fala assim, por que a razão não é sempre um guia infalível, já que o instinto ele é infalível, ele o é? Por que então a razão, que é vamos dizer assim, é a conquista nossa, ou seja, o princípio espiritual quando conquista o pensamento constante, ou seja, a razão, ele deu um grande salto, né, dentro do seu processo, então por que ela não é infalível? Olha o que nos diz os espíritos, né? Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Por isso que eu fiz questão de frisar agora há pouco que o nosso sucesso e o nosso fracasso é responsabilidade nossa. Pois é. Então, as grandes chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Enquanto nós não nos livrarmos dessas chagas, desses vícios, a nossa razão estará à mercê, muitas vezes, de ser, vamos dizer assim, nodoada por esses dois elementos que aqui nós falamos, né? Então, o processo de educação, quando a gente fala da importância da evangelização do espírito, muitos pais negligenciam a oportunidade de levarem o filho a uma evangelização. Se você que está nos escutando, por curiosidade, pertence a uma outra religião, leve o seu filho à sua religião na evangelização. Todo ser precisa ter Deus no coração, né? Então, nós precisamos preparar o espírito que inicia nesse processo para ele ser bem educado, porque uma criança evangelizada, ele não vai ser socorrido, ele será um socorrista. Ele não vai ser doente, ele vai ser médico, ele vai ser enfermeiro. Então, esse processo de educação, a gente se liberta do egoísmo, a gente se liberta do orgulho. É um trabalho de longo prazo, de construção dia a dia. Mas se nós não formos alertados para isso, a gente se deixa levar e acha que a inteligência, somos muito inteligentes, não precisamos do instinto, de nada disso, e erramos, e sofremos. É verdade, Maris. E aí é onde vem a importância do conhecimento religioso. Todo conhecimento é importante. Todo conhecimento é importante. O conhecimento intelectual, a busca da intelectualidade é importante? Claro que é importante. Nos faz crescer a asa da intelectualidade. Isso. Mas, via de regra, quando o ser encontra-se com a intelectualidade, ele alimenta essa coisinha que você falou e agora, que é o orgulho. Então, a alimentação da asa da intelectualidade sem da moralidade religiosa faz com que nos tornemos mancos. Isso. E aí nos tornamos aquelas pessoas de um conhecimento enorme, com o cérebro recheado e o coração vazio. Isso. Então, isso que você falou, muito importante. Trabalhar o conhecimento evangélico das crianças desde cedo. Porque quando uma criança ela é educada moralmente, religiosamente em sua infância, em sua juventude, quando ela atingir a fase adulta, ela vai estar preparada para adquirir o conhecimento intelectual sem sofrer as agruras do orgulho. Isso. Então precisamos preparar o terreno para que a intelectualidade chegue e não deforme ainda mais o ser que o adquire. Infelizmente, na nossa sociedade, inverte-se isso. Desde a infância, juventude, busca-se a intelectualidade. Na meia-idade, percebe-se que falta alguma coisa e só na fase
na terceira idade é que a gente se busca para a religiosidade. Ou seja, quando a encarnação já está totalmente comprometida com todas as decisões tomadas ao longo dela. Interessante que quando, muitas vezes, a gente no centro, muitas pessoas lembram, né? Se eu pudesse voltar, fazer tudo de novo. Né? Lembrar novamente. Mas lembrando que o Chico sempre nos advertiu, né? Mas a gente não pode voltar. Não pode voltar e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Um novo fim. Então vamos nos preparar para isso, né? Só para a gente fechar, que o nosso tempo está chegando ao fim, a leitura finalzinha do comentário que o Kardec nos coloca, assim, o instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, em que as suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que a da inteligência são o resultado de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade e à liberdade. Então, no momento em que nós superarmos o egoísmo, superarmos o orgulho, a inteligência se aliará cada vez mais ao instinto. E nós iremos crescer com liberdade, com vontade e sem atingir ou macular qualquer pessoa que esteja ao nosso lado. Sem atingir nem macular as leis que nos regem. A lei divina. Perfeito. Então, nós já estamos chegando mais uma vez ao nosso final. O nosso tempo já se está esgotando. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília e deixar o nosso próximo encontro já agendado, quando iniciaremos o estudo do capítulo 1º do 2º livro e falaremos sobre o mundo espírita ou dos espíritos. Aí nós vamos entrar no maior capítulo, né? no 2º livro, que é o maior livro do Livro dos Espíritos, e realmente é uma parte que causa muitas curiosidades nas pessoas, né, meu caro? Mas muito obrigado, Honório, pela sua presença. Obrigado a você, Maris, pela oportunidade de estar aqui. E hoje nós terminamos o 1º livro, do Livro dos Espíritos, lembrando que esse 1º livro, ele é a base filosófica que dá origem à Gênese, segundo o Espiritismo. Isso. O mundo espírita, o mundo dos espíritos, ele vai trazer o livro dos médiuns, e por aí vai. O 3º livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e é assim que se constitui a doutrina espírita. É o céu e o inferno. O céu e o inferno. Lembrando que as suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail radio@comunhãoespiritatudojunto.com, que na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes. Felicidade a todos e muita paz. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.